Afinal, quem governa o Brasil é a Janja. A opinião dele é muito parecida com a minha, é o que eu falei para você. Flávio Bolsonaro foi ontem no Vilela, lá no Inteligência Limitada, muito bacana a entrevista dele, é um vídeo que teve muita visualização, 2 horas de vídeo aqui de entrevista, aqui ó, 316 mil views aqui, até nesse momento que eu estou vendo o vídeo aqui, muito bacana. Eu dei uma assistida no vídeo, ele começa falando sobre a vida dele, quando era criança, mostra umas fotos dele criança, com os irmãos e coisa e tal. Enfim, e eu separei alguns pontos aqui que o pessoal destacou como os mais importantes dessa entrevista. E o ponto central dessa coisa toda é aquilo que eu venho falando para vocês. O pessoal tem, a esquerda ainda vê muito Flávio Bolsonaro como o filho do Bolsonaro e ponto final. E o mais importante é você perceber que ele tem uma característica diferente do Bolsonaro. Ele é uma outra pessoa. E uma pessoa que eu acho que nesse momento é muito mais conciliadora, muito mais capacitada para realmente ajudar o Brasil a superar esse governo Lula, tá? Eu sou Peter Turguni. Oi amigos, tudo bem? Aqui é Maurílio. Dá uma força para o nosso canal, se inscreve aí, deixe seu comentário, curte nosso vídeo. Foi feito com muito carinho para vocês, tá bom? Muito obrigado pela ajuda, fiquem todos com Deus. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like. Então tá aqui, o link para ver a entrevista inteira tá aqui na descrição do vídeo. E aí tem alguns pontos que eu acho interessante de levantar, que o pessoal apontou aqui na internet, né? Uma hora o Vilela perguntou qual é o vice ideal, né? É lógico que ele não quis se comprometer, a gente sabe que há uma negociação com a Tereza Cristina. A Tereza Cristina é um bom nome. Ah, mas ela não é perfeita. Não existe isso. O importante da Tereza Cristina ela sim é ligada ao grupo do Bolsonaro, é ligada mais à direita. De vez em quando ela fez umas votações mais à esquerda, eu concordo, tem um negócio errado nela. Mas, de novo, não tem perfeição nessa história, meu amigo. Ela tá ligada ao grupo do Flávio e ela tem uma ligação muito forte com o pessoal do agro, o que é muito importante para a candidatura do Flávio. Então, e ela é uma mulher, é uma possibilidade, né? A outra opção que se fala muito, se abrir mão do fato de ser mulher, é o Zema, né? O Zema também, ele tem uma vantagem grande, que tem uma boa popularidade em Minas Gerais. É um cara que eu respeito muito, gosto muito do Zema. Na verdade, eu acho que o Zema seria a pessoa ideal para ser presidente do Brasil, mas infelizmente eu acho que ele ainda não consegue tração ainda para chegar na frente das pesquisas. Então ele, como vice do Flávio, seria uma posição excelente. Mas, enfim, vamos ver o que vai ser aí em termos de escolha do vice, né? Outra coisa que ele bateu o tempo todo foi na questão de, a preocupação nossa tem que ser tirar o Lula, tem que ser ganhar essa eleição. Ah, mas tem briga, tem gente chamando o outro de traidor e não sei o que lá. Não, pô, vamos ganhar a eleição, depois a gente discute entre a gente para ver quem é que tem razão nessa história. Porque o problema é, se a gente ficar brigando antes, acaba que não consegue ganhar a eleição, que é o ponto central nessa história, né? Perguntaram para ele, você acha difícil o Lula desistir de concorrer? Ele falou, eu acho difícil, pô, ele não encontrou ninguém para substituí-lo. Acho que ele é uma pessoa vaidosa e acho que a Janja não deixa também. Afinal, quem governa o Brasil é a Janja. A opinião dele é muito parecida com a minha, é o que eu falei para vocês também. Eu acho que o Lula não desiste. Olha só, o Lula, o pessoal em torno do Lula tá sabendo que o Lula não tem chance de ganhar, tá difícil pro Lula ganhar, vai ser um negócio chato essa campanha. No entanto, eles estão colocando uma coisa do tipo, estão querendo substituir o Lula, mas o problema é esse, o Lula não tem sucessor claro, né? Se ele escolheu o Haddad, que seria o melhor sucessor, ele vai brigar com um monte de gente do PT. Se ele escolheu o Camilo Santana como sucessor, vai brigar com um monte de gente do PT, ou seja, não tem um sucessor que ele consiga fazer de maneira unânime, ou mantendo a unidade dentro do PT, né? Então esse é um problema. O PT não tem ninguém além do próprio Lula como grande liderança, né? Mas o outro problema é o que ele falou aqui, o Lula é narcisista, né? Ele usou vaidosa, pessoa vaidosa para ser mais leve, né? Eu falo a verdade aqui mesmo, é narcisista. Ele perguntou também sobre o Paulo Guedes. O professor Paulo Guedes é um gênio, uma referência para mim, revolucionou nossa economia na pandemia, colocando o Brasil como o melhor país do mundo economicamente após a pandemia. Mas também ainda não tem nada escolhido, ele está falando aqui sobre o ministro da Economia, né? Porque, bom, isso seria meu sonho também, o Paulo Guedes como ministro da Economia do Flávio Bolsonaro. Mas o problema é que o Paulo Guedes não quer entrar nesse negócio de novo, ele não gostou, é uma experiência, e é mesmo, cara, a experiência de dirigir um país não deve ser uma coisa fácil, né? Se você tem ética, se você tem respeito, é difícil você fazer essas coisas, né? Para quem é bandido, foda-se, o Lula tá super bem lá, o Lula se sente super à vontade lá na presidência, porque ele tá só roubando mesmo, ele sabe que não tem porra nenhuma, que não quer nada com nada, mas para a pessoa que tá preocupada em realmente melhorar o país, não é uma coisa fácil, né? Então o Paulo
Paulo Guedes parece que não quer entrar nesse círculo da política de novo. Infelizmente, seria um ótimo ministro da Economia, seria uma ajuda muito grande para o governo do Flávio, né? Perguntaram sobre a CPI da Lava Toga. E o Flávio explicou que era uma bandeira mentirosa, não resolveria o problema. O presidente seria o Randolfo Rodrigues e a relatora a Soraya Tronic. E é verdade, né? Ou seja, a gente sabe que, olha só, para criar uma CPI de investigar coisas do STF, primeiro que existe um questionamento se sequer isso pode ser feito, tá? O Senado tem o poder de fazer impeachment de ministro, mas não de investigar ministro do STF. Então, muito provavelmente, os ministros entrariam na justiça e eles próprios decidiriam que a CPI é proibida de investigar eles mesmos. Então, não chegaria a lugar nenhum. Compraria um monte de desgaste sem chegar a lugar nenhum, né? Para fazer impeachment é outra história. Impeachment pode, impeachment rola. Agora, CPI para investigar ministro, eu acho que naquela época era besteira e continua sendo besteira agora, né? É importante lembrar o contexto da época, que muita gente ignora. Randolfo Rodrigues queria a CPI para atacar Sérgio Moro, que na época era ministro do governo Bolsonaro. O real motivo da CPI não passava nem perto do Supremo. Era para garantir o Sérgio Moro pela prisão do Lula, né? Exatamente, o pessoal queria também, era lava-toga. Juízes, de forma geral, iriam focar a investigação no Sérgio Moro, né? Então, esse é o ponto, né? Aqui, ó, ele pergunta também qual foi o momento mais difícil da vida do Flávio Bolsonaro, e o Flávio disse que foi ver a eleição de 2022. Meu pai ficou doente, ele merecia que o Brasil também, que ele fosse reconduzido ao cargo, né? Isso marcou demais, eu imagino. O Flávio Bolsonaro, o Jair Bolsonaro nunca perdeu uma eleição na vida, foi a primeira eleição que ele perdeu, né? E só perdeu porque houve realmente uma maracutaia, aquele negócio lá de botar dedão na balança ali com muita força mesmo, um absurdo isso, né? Enfim, eu imagino que deve ter sido realmente muito difícil para o Bolsonaro e para todo o entorno dele, né? Bom, perguntaram se ele era homofóbico, que você já fez declarações homofóbicas, você mudou de ideia? Aí o Flávio não caiu na coisa, eu nunca fiz declaração homofóbica não, qual declaração que você está falando aí? Né? Aí a pessoa não soube responder qual era a declaração homofóbica do Flávio, né? Mas aí ele emendou, olha só, eu acho importante notar que, quer ver, vou botar o vídeo aqui para vocês ouvirem aqui. Ó, tem uma pergunta da Laura aqui, ela falou o seguinte: você já fez declarações consideradas homofóbicas? Sua posição mudou ou você mantém aquelas opiniões? Mas qual declaração homofóbica? Então, tem alguma, específico, né? Porque aí fica muito vago. Não tem nada, não Vamos tem nada de homofobia. Assim, mas ó, só para deixar claro sobre esse assunto aqui, é importante já falar, já que ela levantou a bola. Cara, ninguém tem o direito de se meter na vida privada de ninguém. Tá? A pessoa quer ser feliz, vai ser feliz do jeito que ela quiser. Ninguém tem o direito de se meter no que ela quer, como é que ela vai ser feliz, né? Com quem ela vai ter relacionamento. Não cabe ao político nenhum, não cabe ao governo também. A nossa briga sempre foi com doutrinação de criança em sala de aula. Ou seja, ele fala isso, mas é verdade, é o ponto de vista libertário, né? Cada um procura a felicidade por si só, aí, do jeito que for melhor, né? Outra pergunta que teve aqui, ó, a questão da briga, né? E o Flávio Bolsonaro mais uma vez falou, não, olha só, é uma questão de sobrevivência do nosso país. Não importa quem vai vencer a discussão, a gente tem que vencer a eleição, né? Ou seja, ele estava falando aqui sobre a briga lá do Eduardo Bolsonaro com o Nicolas e não sei o que lá, uma briga danada. Então, realmente, uma excelente notícia isso daqui, né? Muito boa a entrevista. E isso ressalta muito aquilo que eu falo para vocês, que o Flávio ele tem a personalidade dele, que é uma personalidade muito mais conciliadora, muito mais calma até do que o Jair Bolsonaro. Não estou desmerecendo o Jair Bolsonaro, não, mas a verdade é que o Jair Bolsonaro tem um jeito mais rude, que para quem está no meio não tem muito problema, a gente já está acostumado. Mas para a pessoa de fora, às vezes soa como um pouco agressivo, né? E o Flávio contém um pouco isso. Então, realmente, eu acho que foi muito positivo isso daí, a fala do Flávio nessa entrevista, bastante conciliadora, né? Aqui, o próprio Flávio fazendo ali a assinatura lá no final do programa do Vilela, lá, ó, tenho visto muita coisa sendo falada por aí, ataque, expressão, tentativa de desmobilizar. Sei que o que vem pela frente não será fácil, mas algo que me fortalece. Cada mensagem, cada comentário, cada vídeo e cada defesa de vocês, a gente que dedica o tempo, energia e paciência para defender o que acredita. E o futuro do nosso Brasil. Eu sei o valor disso, eu deixo aqui meu obrigado de coração. Assim como aconteceu lá atrás, isso não é sobre comando, não é sobre ordem, é sobre convicção. É sobre o povo que decidiu se levantar para resgatar o Brasil. O desafio é gigante, do outro lado há dinheiro, uma máquina pública e muitas vezes um jogo desleal, fake news pra caramba, né? Não podemos parar, não vamos recuar. Então, ou seja, fazendo aqui o recado dele, muito bacana, né? E ele pediu mais uma vez, pessoal, continue me defendendo aí nas redes, vou precisar de cada vez mais
ninguém tem dúvida, vai ter muito ataque ao Flávio, né? Então, ou seja, isso que é o ponto central dessa entrevista dele. Gostei muito da entrevista e mostra um Flávio realmente, eu acho, muito maduro, muito preparado para assumir a presidência do Brasil. Vai ser um ótimo presidente. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela.